Você sabia que você corre risco de morte se você estiver num cenário onde Deus não mandou você entrar? Lugares que você entra, pessoas que você se relaciona, negócios que você faz, sociedade, parceria, amizades que Deus não mandou você entrar. Você pode morrer por causa disso. E quando eu falo de morte, eu não estou falando só de um assassinato, de você morrer de uma situação. Eu estou falando de morte dos sonhos e projetos que Deus tem para você. Porque a Bíblia diz que Deus tem planos para fazer você prosperar. Deus, as bênçãos que Ele derrama sobre a tua vida não vai te causar dores. Então, se essa situação que você está vivendo traz para você dor, tristeza, sofrimento, angústia, você nem tem prazer de estar nesse cenário. Você não tem prazer de estar nesse ambiente. Você não tem prazer de estar com essa pessoa. É porque isso não vem de Deus. Apóstolo Pedro, quando Jesus foi preso, que Jesus estava no Getsemane, que vieram os soldados para prender Jesus, Jesus disse bem assim, me levem, mas deixem os meus discípulos seguirem o caminho. Jesus disse seguirem o caminho. E quando Pedro, juntamente com os discípulos, se retiraram, Jesus foi levado, preso pelos soldados, foi levado até a casa do sumo sacerdote. E lá os portões foram fechados. Só que um discípulo em especial e Pedro foram até a casa do sumo sacerdote, porque aquele discípulo, que a Bíblia não fala o nome, ele tinha relacionamento lá naquela casa. Ele tinha contato com pessoas que trabalhavam na casa do sumo sacerdote. E ele deu um jeitinho e entrou lá dentro. E ele conversou com a serva que era responsável pela porta da casa do sumo sacerdote e recolheu Pedro. Quando aquela moça viu Pedro, ela já disse, você não é aquele discípulo que anda com Jesus? Ele disse, não, não sou. Começou a primeira mentira. Aí depois Pedro foi se esquentar na fogueira juntamente com as pessoas que estavam ali, no ambiente, na casa, no cenário, na casa do sumo sacerdote que tinham prendido Jesus Cristo. As pessoas se aproximaram de Pedro e perguntaram, você não é aquele? Você não é aquele que andava com Jesus? Você se veste como ele, você se fala como ele, você não é discípulo dele? Não, não sou. 3 vezes Pedro negou. Por que Pedro teve que negar que ele era discípulo de Jesus? Porque se ele falasse a verdade, ele ia morrer. Ele ia morrer naquele exato momento. E cadê, o ide por todo mundo? Porque Pedro, ele ia ser um dos responsáveis para continuar o evangelho de Cristo, anunciar o reino de Deus. Então ele ia ali abortar a missão, ele ia destruir os planos e propósitos que Deus tinha para ele. Por quê? Porque ele tomou uma decisão errada de entrar num ambiente que não era para ele entrar. E você pode observar que a porta ela não foi aberta porque convidaram ele. Não, foi aquele jeitinho, desviou o caminho, um atalho. Ele foi forçado a entrada. Pedro, ele entrou no ninho de cobras. Pedro entrou na casa do sumo sacerdote, aquele que odiava os discípulos, aquele que queria matar Jesus. Olha a loucura. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Só que Deus, ele é tão misericordioso, Deus, ele é tão bom, que Deus, provocou aquela situação de dizer, você vai ter que mentir, porque se você falar a verdade você vai morrer, e eu tenho planos de fazer você prosperar, eu quero que você anuncie o evangelho, eu quero que você seja minha testemunha, então eu tenho que tirar agora você desse cenário de morte, porque você entrou nessa porta que não era para você entrar, você entrou nesse ambiente que não era para você entrar, esse lugar não era para você estar. Só aquele que ia morrer, Jesus Cristo, ele estava naquele ambiente porque ele ia ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio nos salvar. Então Pedro foi retirado dali através da mentira, porque ele teve que sair, porque se ele falasse a verdade ele ia morrer. E o que eu quero dizer para você, preste muita atenção, se esse relacionamento, se esse trabalho, se essa comunhão que você está tendo, ou no trabalho, numa cidade, uma parceria, um casamento, não está te trazendo alegria nem paz, é porque começou errado lá atrás. Você entrou em algo que Deus não queria que você entrasse. Porque lembra que Jesus disse, deixe os meus discípulos seguirem o caminho. Me prendam, mas eles vão seguir o caminho. Não era para Pedro e nem os discípulos entrar na porta, era para eles andarem no caminho. A palavra do Senhor diz que é para você pedir, você vai receber. Busca, você vai encontrar. Bate, a porta vai se abrir. Quando fala de busca, está falando de entrar em oração. Então você vai buscar em oração, e aí você vai andar no caminho que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, justiça. Pratica a palavra de Deus, leia a palavra e obedeça, ora e anda nos caminhos do Senhor, e aí bate na porta, ela vai se abrir. A porta é a última.
Só entra pela porta quem andar no caminho, quem ter vida de oração, quem andar na justiça de Deus. Então o Senhor tem uma porta preparada para você que você não vai precisar dar um jeitinho para entrar nessa porta. A porta quem vai abrir para você é o próprio Deus, e é a porta do milagre, é a porta da promessa, é a porta onde você vai entrar por ela e ali vai ter um cenário preparado para você de alegria, de paz, aonde com certeza você vai entender que esse casamento é de Deus, esse negócio é de Deus, essa empresa é de Deus, essa cidade é de Deus, essa casa é de Deus, tudo aquilo que você, os lugares, as pessoas que você for se relacionar, os lugares que você for entrar, você vai sentir que é de Deus, porque você vai ter paz, você vai ter alegria e você vai ter a bênção de Deus. Amém? Então reflita sobre isso. Não entre em portas que Deus não mandou você entrar, não entre em lugares que Deus não mandou você entrar, porque para sair vai doer. Vai doer, mas é melhor você sair para viver a promessa de Deus, o propósito de Deus na tua vida do que você ficar no cenário que pode levar você à morte. Pensa sobre isso. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Deus te abençoe.